Muitos conhecem Uhtred da série de televisão O Último Reino. Aqui vemos Uhtred realizar muitos feitos incríveis, como derrotar o grande guerreiro Ubba e lutar ao lado de Alfredo, o Grande, sendo a espada e a mente que permitiram que seu reino não caísse diante dos vikings. Mas Uhtred foi muito real e foi baseado em um homem chamado Uhtred, o Audaz, o Elderman da Nortúmbria. Os eventos da série acontecem no final do século IX, quando a Inglaterra ainda tinha vários reinos e reis. Mas o verdadeiro Uhtred nasceu no século X, quando a Inglaterra já era uma terra unificada sob um único rei. Então, vamos mergulhar na vida do verdadeiro Uhtred e descobrir mais sobre essa figura misteriosa. Primeiro, vamos analisar sua ancestralidade e sua infância. Uhtred era filho de Wulfthiof, que era o Alderman de Bamborough. O sangue de Uhtred e de seu pai corria forte em suas veias. Sua antiga família governava do castelo em Bamborough, na costa da Nortúmbria, há gerações. Nada se sabe ao certo sobre a infância de Uhtred, mas, sendo filho de um Elderman, sem dúvida ele teve uma infância melhor do que a maioria, sendo instruído na arte da guerra, diplomacia e no uso da espada. Uhtred surge nos registros históricos em 995. De acordo com Simeão de Durham, um cronista e monge inglês, quando os restos mortais de São Cuthberto estavam sendo transferidos, Uhtred foi supervisionar isso e ajudou a limpar o local para a construção de uma nova catedral. Isso era de grande importância, pois São Cuthberto era o santo padroeiro da Nortúmbria e muitos milagres eram associados a ele. Por exemplo, Alfredo, o Grande, rei de Wessex, teve uma visão de São Cuthberto incentivando-o a continuar lutando contra os dinamarqueses. Isso o inspirou a retomar suas terras e depois disso, os reis da casa de Wessex se tornaram os reis da Inglaterra. A catedral para onde os restos de Cuthberto foram levados foi fundada pelo bispo Aldan e Uhtred se casou com sua filha. Deste casamento, ele receberia várias propriedades que pertenciam à igreja devido à sua ajuda em algo que era visto como uma tarefa de suma importância. Quase uma década depois, no ano de 1006, Malcolm, segundo rei dos escoceses, marcharia com um exército até a Nortúmbria e devastaria e invadiria suas terras. Ele chegou até a sitiar a cidade de Durham, onde estavam os restos mortais de São Cuthberto. O rei da Inglaterra, Ethelredo, o Indeciso, já estava lidando com ataques vikings no sul e não conseguiu enviar ajuda para o norte. Além disso, o pai de Uhtred era velho e frágil demais para lutar contra os escoceses, e o Alderman Alfhelm de York também não tomou nenhuma atitude, seja por covardia ou traição. Então coube a Uhtred assumir o comando. Uhtred comandaria os homens do pai e lideraria o exército contra os escoceses. O nome dessa batalha se perdeu com o tempo, mas resultou em uma vitória para Uhtred e suas forças. Após isso, Uhtred ficou conhecido como Uhtred, o Audaz, devido à sua impressionante ferocidade em batalha. Muitos escoceses ficaram mortos no campo de batalha e as mulheres locais de Durham lavavam as cabeças decapitadas dos guerreiros escoceses, preparando-as para serem montadas em estacas, como um lembrete para que nunca marchassem para o sul novamente. Por sua coragem, lealdade e reputação de guerreiro, o rei Ethelredo o recompensou nomeando-o Elderman de Bamborough, mesmo com seu pai ainda vivo. Isso se deve ao fato de que, após derrotar os escoceses, os homens do pai passaram a ser leais a Uhtred ao verem sua habilidade em batalha. Além disso, por ser mais jovem, liderava bem as tropas do norte, o que garantiu a vitória decisiva. O rei Ethelredo também ordenaria o assassinato do Elderman Elfhelm de York. Isso foi feito porque Elfhelm não era mais confiável e ele escolheu não fazer nada contra os escoceses. Depois que ele foi executado, Uhtred foi recompensado com suas terras e também o sucedeu como Elderman de York. E isso uniu o norte e o sul da Nortúmbria sob o domínio de Uhtred. Por um breve período houve relativa paz. Sempre houve ataques contínuos dos vikings, mas nenhuma batalha total. Mas a guerra estava sempre próxima,
pois a ambição e as rivalidades de sangue levavam os homens à loucura pelo desejo de combate. O ano agora é 1013 e o rei Sweyn Barba de Falcão, rei da Dinamarca e da Noruega, invadiria a Inglaterra. Ele e seu exército navegaram pelo Humber e pelo rio Trent até a cidade de Gainsborough, deixando nada além de devastação por onde passaram. Uhtred não era tolo e percebeu que, se seus homens enfrentassem as forças do rei Sweyn, isso significaria sua morte e a morte de todos os seus homens. Então ele deixou o orgulho de lado, se curvou diante do rei Sweyn e lhe jurou lealdade. Sweyn expulsaria o rei Ethelred de seu próprio reino para o exílio na Normandia, e Sweyn seria aceito como rei da Inglaterra. No entanto, após apenas 5 semanas no trono, ele morreu repentinamente e Ethelred retornaria do exílio e reassumiria seu reinado. Uhtred mais uma vez retornaria ao convívio e daria sua aliança ao rei saxão Ethelred. Nesse período, ele também se casou com a filha de Ethelred, Elgifu. O filho de Sweyn, Cnut, permaneceu na Inglaterra, no entanto, e ele queria a coroa e estava disposto a morrer por ela. O filho do rei Ethelred, o príncipe Edmund Ironside, reuniu as forças inglesas e, em um ataque surpresa, expulsou os vikings de volta para seus navios longos. Canuto mal conseguiu escapar com vida e não teve escolha, a não ser velejar de volta para a Escandinávia. Alguns anos depois, Canuto foi para a Inglaterra à frente de um exército. Uhtred era leal a Edmundo Ironside, considerado um dos melhores espadachins da Inglaterra. Ele era forte e tinha uma vontade de ferro, e todos o respeitavam, tanto vikings quanto saxões. Uhtred e Edmundo fizeram campanha juntos em Cheshire, mas enquanto Uhtred estava longe de suas terras, Canuto invadiu Yorkshire. Embora Uhtred e Edmundo tenham sangrado juntos, sua primeira obrigação era com suas terras e seu povo. Ele sabia que não tinha chance de derrotar Canuto e que a história se repetiria. Assim como prestou homenagem ao rei Sueno, ele também fez ao seu filho, Canuto. Uhtred foi chamado para uma reunião com Knuto, mas no caminho ele e 40 homens foram emboscados e mortos por Thurbrand, o Forte, com permissão de Knuto, provavelmente pela lealdade instável de Uhtred entre saxões e vikings. O assassinato de Uhtred por Thurbrand deu início a uma rivalidade de sangue que durou gerações. O filho de Uhtred, Ildred, vingou seu pai matando Thurbrand, mas Ildred, por sua vez, foi morto pelo filho de Thurbrand, Carl. A vingança de Ildred teve que esperar até a década de 1070, quando Baldfiof II, neto de Ildred, mandou seus soldados matarem a maioria dos filhos e netos de Carl. O ódio entre as famílias era profundo e tudo começou com o assassinato de Uhtred. Assim termina a história do verdadeiro Uhtred. Bernard Cornwell, o autor dos livros O Último Reino, descobriu que era descendente de Uhtred, o destemido, e escreveu O Último Reino inspirado ao saber que seu ancestral era Uhtred. Uhtred viveu entre gigantes como Edmundo Ironside, Sweyn Barba-Ruiva e Canuto, o Grande, para citar alguns. No final, a política da guerra e dos homens levou à sua morte, mas não há dúvida de que ele foi um guerreiro que merece ser lembrado. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar. E nos vemos em breve para mais um Perfil Histórico.